os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós, há 15 dias atrás, fizemos um tipo de um estudo sobre o capítulo 4, em que André Luiz conhece Vicente, que é um médico calmo, bondoso e sensato, lá no plano espiritual. Eles se tornam amigos, conversam sobre suas existências terrenas que foram semelhantes. Vicente casou-se e teve 2 filhos. Um irmão seu, advogado, foi residir em sua casa e não tardou, ele traiu o Vicente com a sua própria esposa, de quem se apaixonou, e sendo correspondido também. A esposa e o irmão de Vicente tramaram sua morte e a executaram ardilosamente. Vicente não cogita vingar-se e diz: o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. E resolveram não falar mais sobre esse assunto. Foram ao encontro de Aniceto. Já tinha sido combinado para ouvir umas instruções de um palestrante, no caso, seria o Telésforo. Então vamos lá à narrativa do André Luiz. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, hoje teremos a palestra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Então, nas palavras dele. Agora, ele disse com autoridade e sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muito ligados que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação, além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, aquele grupo estava sendo preparado agora, através dessa palestra de Telésforo, para socorrer os que enfrentam aqui na carne, corajosos, as transformações do planeta. Porque nós sabemos que nesse momento o planeta está sofrendo grandes transformações. E isso foi feito na década de
2040. Quer dizer, imagine agora como é que isso está no auge, essas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona esse movimento. Isso é uma fatalidade evolutiva. Todos pertencentes aqui à Terra, a mente humana, ela abre-se cada vez mais para o contato com o invisível, né? Isso é uma fatalidade, todos nós. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Então, aqui ele está dizendo que o trabalho vai ser árduo, né? Porque eles vão encontrar muita situação, correntes de incompreensão contra o trabalho deles. E continuando, não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Então, não são as forças contrárias que não possuam um espiritualismo, que são materialistas. Agem contraditoriamente, nesse particular, forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Aí ele vai citar, a Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Então, aqui o que ele está dizendo é que nós precisamos rebater os trabalhadores, aí no caso, né, que irão vir à Terra, eles precisam se munir contra essas influências que são religiosas. Então, a Igreja Romana, a Reforma Luterana, o próprio espiritualismo. Então, muitos, cada um pensando na sua doutrina, defendendo o seu ponto de vista, esquecendo-se do trabalho moral, do cristianismo, que precisa unir a todos. Então, um seria contra o outro. E outra também, ele está dizendo aqui que um trabalhador, por exemplo, inexperiente, que comece a errar num ponto ou no outro, mas ele está tentando acertar. Então ninguém vai dar tempo para que esse trabalhador ele cumpra aquele tempo necessário da experiência. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles preferem que hajam homens trabalhadores aperfeiçoados de um dia para o outro, sem sequer terem uma experiência para isso. Então, tudo é progressivo, tudo é aos poucos. Precisamos exigir muito a paciência de aguardar cada um, assim como Deus nos aguarda. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Olha que importante, toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo.
Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, aqui o que ele está dizendo, uma religião contra a outra, uma anotando a dificuldade que a outra tem de interpretar tal ponto, esquecendo-se de unir as forças, todos os setores religiosos, que são trabalhadores do bem, que são pessoas que estão ligadas ao bem. E aí, um começa a achar empecilho contra o outro. E ele continua. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas, elas se elevam com a mente da criatura. Então, tudo é necessário o tempo. Para que a compreensão vá se modificando, tudo é necessário que passe o tempo. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Então, mesmo aqueles que estão pensando nas penas eternas, eles vão perceber aos poucos que os homens estão criando para eles mesmos esses infernos, para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. E aqui, o que ele está dizendo? A questão da sintonia. Quando nós pensamos mal de uma outra religião, de uma outra interpretação, nós estamos entrando em sintonia com esses milhões de desencarnados que querem isso. Eles querem a discórdia, eles não querem a unificação de tudo. Continuando, mas segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. E não é o que estamos vendo agora? A tecnologia cada dia maior, crescente, a ciência progredindo? E os problemas, as aflições da alma também aumentando cada vez mais? Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, tudo isso invade os lares humanos. E não é o que estamos vendo hoje? Isso ele falou na década de 40. Estamos em 2024. Quantos anos já se passaram? E a situação, ela cada vez mais ela vai piorando, ela vai se agravando. E continuando.
Não existe, em país algum, preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, novamente, a questão da sintonia. A partir do momento que estamos julgando, que estamos nos colocando acima e não em uma comunhão de pensamentos, estamos pensando que estamos acima. Tudo isso vai atrair o quê? Aquela sintonia inferior daqueles que querem estar aqui, que querem opinar. Continuando. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, como ela pretende apenas pelo seu culto externo resolver esse problema? Ou pelo ato de fé exclusivamente, como espera a reforma protestante? Como resolver esse problema grave apenas por um ato de fé? Ou por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Então, cada setor não tem como resolver sozinho esse problema, apenas a união. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Então não adianta ficarmos devagando. Nós temos que colocar a mão na massa, no trabalho. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Então, não é apenas na própria opinião teológica, é sempre com o trabalho. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles todos, no caso que estão aqui, que vão agir nesse grupo, precisam se preparar para essas retificações espirituais, para que a mente humana se defenda de todas essas armadilhas. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. E aí nós vamos lembrar
no início do livro, Os Mensageiros, né, é, foi alertado a André Luiz o quê? Que ele precisaria ter o espírito de sacrifício, de renunciação, de não querer ter o ego, simplesmente de cooperar, de trabalhar. E é o que ele está falando aqui. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Então, se transfiram para outros ministérios. Se eles não se sentem aptos a essa renúncia, então se transfiram para outros ministérios que também os farão crescer. Mas nesse caso, nesse trabalho, é preciso muita renúncia nesse ministério, muita renúncia, muita perseverança. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Então, a palestra de Telésforo, ela vai continuar no próximo capítulo, né? Mas até agora, esse instrutor Telésforo, ele discorreu para todos aqueles aprendizes do trabalho de intercâmbio entre trabalhadores encarnados e desencarnados, ele discorreu sobre um tema. Ele advertiu sobre, sobre esses companheiros que estavam fracassados, que vieram à Terra e fracassaram. E ele também cita empecilhos até nas religiões, uma contra a outra, além de tristes quadros humanos no mundo todo. Como ajudar a tanto desespero e incompreensão? Só com Jesus, no trabalho, no sacrifício e na renúncia. E nós voltaremos daqui a 15 dias com a continuação dessa palestra de Telésforo. O capítulo é Advertências Profundas. Então, daqui a 15 dias vamos continuar. Muita paz a todos e que Deus nos dê força para continuarmos nesse estudo.